Me ouvindo bem? Boa noite. É mais um dia, né? Hoje o assunto vai ser mais só coisas mais básicas, né? Continuando o que nós conversamos na semana passada. Vamos começar por intervalos de números reais. Podemos representar conjuntos, subconjuntos e soluções de equações pela notação de intervalo. Todos os números reais em determinado conjunto estão representados em dois pontos extremos do intervalo. Ou seja, todos os números possíveis estão são representados entre esses dois pontos, como por exemplo a igual 1, não, a igual a abre chaves, x pertence aos números reais, né? Sendo que 1 é menor que x e que é menor que 2. Ou seja, todos os números reais possíveis entre 1 e 2 são números reais, pode ser 1,5, 1,05, todos os números são estão representados nesse intervalo. Podemos também representar dessa forma aqui, esqueci o nome desse símbolo aqui. É representado por esse símbolo aqui aberto contra o número. Quer dizer que ele não está incluído na representação. Ó, por exemplo, o 2 também, ele está fora, ó, não está incluído na representação. A intervalo aberto. São extremos quando os extremos não estão incluídos. Como eu já falei no anterior. Por exemplo, A e B estão nesse intervalo aqui, né? Aí o A tá com essa bolinha assim, essa bolinha não pintada, né? Essa bolinha branca. Quer dizer que ele não pertence a esse intervalo. Todos os números que estão entre eles é que pertencem a esse intervalo. A gente pode ser representado assim. Quando esse símbolo está contra o elemento. Quer dizer que esse elemento não está no intervalo. Isso aqui eu errei, deve ser A e B, né? Intervalo fechado. Quando os extremos estão incluídos no intervalo. Aí as bolinhas já estão pintadas. Aí já é diferente também aqui o símbolo. Ele já está para dentro do elemento. Ou seja, quer dizer que está incluído. A e B estão incluídos. Ó, fechando eles dois. Ou seja, A e B pertencem a esse intervalo também, a representação desse intervalo. A intervalo semi-aberto ou semi-fechado é quando só um dos lados é incluído no intervalo. Por exemplo, se for o A incluído, bota só fechando o símbolo para dentro, né, do elemento que está fechando. Aí o B, quando está abrindo, ó, quer dizer que não está no elemento. Não está no intervalo, no conjunto. Aí o B também, que é outra representação. O B está, mas o A não está. Que é chamado de intervalo semi-aberto ou semi-fechado. Intervalo infinito. Um dos extremos do intervalo sendo infinito. É representado por o símbolo do infinito, ó. Aí se for à direita, você coloca o positivo, né? E coloca o símbolo do infinito. Aí quando A pertencer, aí você coloca A pertence, aí vírgula, aí o infinito positivo se for à direita. Aí se for à esquerda, você bota o negativo e o infinito primeiro, aí depois bota o elemento para representar.
Aí como aqui na reta, ó. A direita e a esquerda. A união de intervalos. Dado o conjunto 1 e 2, união 2 e 7, eles estão incluídos, né, como está mostrando aqui, ó, incluídos o 1 e o 5 e o 2 e o 7. É igual, como eles estão incluídos, você vai pegar o primeiro número, né, desse conjunto, que é o 1, que não é a união de todos. Aí você pega também o número máximo, que está entre eles. E no caso aqui é o 7. Se fosse aqui 12, você botava o 12, porque ele está dentro desse aqui, né? Teria um subconjunto desse já, né? Mas aí você bota 1 fechando, né, que está dizendo que está incluído, e o 7 também está incluído. É igual, aí aqui é a representação, né? X pertence aos números reais, 1 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 7. Ou seja, todos os números entre 1 e 7 estão incluídos nesses conjuntos. A interseção de intervalos. Aí, por essa reta também, já dá para perceber a interseção, né? Que são os números que estão em um, que são iguais, quer dizer. E tanto está em um quanto está no outro. Aí 1 e 5, né, os mesmos conjuntos, é igual a 2 e 5. Por quê? Porque o 2 está incluído nesse número. Imaginem esse conjunto aqui. Todos os números possíveis que tem nesse conjunto. O 2 está entre eles. Então, o 2 está incluído, né? E o máximo é o 5. Por quê? Porque, tipo, se for mais do que 5, vai estar só nesse, mas não vai estar nesse. E se fosse menos de 2, vai estar nesse, mas não vai estar nesse. Como é a representação, a interseção, tem que estar nos dois. Então você pega o 2, né? Que está nele e nesse. E pega o 5, que está tanto nesse quanto nesse. Aí, 2 e 5. Aí coloca que eles estão dentro, né? Da interseção. É igual a x pertence aos números reais, sendo que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. A representação do número você bota a representação no intervalo, você bota em vermelho, na interseção. Produto e plano cartesiano. Ele foi criado pelo matemático René Descartes para graficamente expressões, para representar graficamente expressões algébricas. Desculpa, eu errei, né? A forma mais simples de uso é a de localizar graficamente pontos em um determinado plano, podendo representar ainda segmento de reta e triângulo. Alguns conceitos são necessários para compreender melhor, como, por exemplo, o par ordenado, que é o quê? É o conjunto de números reais que serve como localização de um plano cartesiano. Aí o produto cartesiano é de dois conjuntos, A e B, são todos os pares ordenados, ou seja, par de números, né? São dois números, um conjunto de dois elementos, sendo que X pertence ao conjunto A e Y ao conjunto B. Aí como representar esse produto cartesiano? Aí tem B aqui. O produto cartesiano, A por B é igual a, aí você coloca todos os números, não, todos os subconjuntos desse conjunto. Desses conjuntos. E aí, no caso, vamos falar aqui, ó. X pertence ao conjunto A. Ou seja, X tem que ser A. Ou seja, colocar o X, todos os X, os primeiros elementos dos conjuntos, tem que ser A. Que é no caso, é 1, 2 e 3, né? Tá aqui, 1, e o X é o quê? E o Y é o quê? É o conjunto B. Ou seja, B, que é 2, 4 e 6. O X tem que ser do conjunto A e o Y do conjunto B. Ou seja, 1 e 2. Aí pega o outro do conjunto A, 1 e 4. Aí outra vez 1 e 6. Aí está representado todos os conjuntos, os Y, né? Com o primeiro número do primeiro elemento do X, né, do conjunto A.
Aí o segundo é o 2. Aí você coloca com todos os outros números. Aí do conjunto B. Aí 2, 2, 2, 4, 2, 6. Aí no 3 também, que é outro elemento. Você coloca o 3 com 2, 3 com 4, 3 com 6. Aí está representando todos os produtos cartesianos do conjunto A por B. Nota-se que, segundo a definição, todos são pares ordenados, ou seja, pares. Todos são pares. Sendo que o primeiro elemento pertence ao conjunto A, todos os primeiros elementos pertencem ao conjunto A, e o segundo é ao conjunto B. A diagrama de flechas. Também pode ser representado em diagrama de flechas, né? Aí você coloca 1, 2, 1, 4, 1, 6, é só ligar. Aí 2, 4, 2, não, 2, 2, 2, 4, 2, 6, aí 3, 2, 3, 4, 3, 6. Aí está representando todos os 9 par ordenado desse produto cartesiano. Aí plano cartesiano. O plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares de 90 graus, uma horizontal e a outra vertical. A horizontal damos o nome de eixo X, ou o eixo das abscissas, enquanto o vertical denominamos Y, o eixo das ordenadas. Representado no plano cartesiano no exemplo anterior. Todos os pares ordenados, né, todos esses daqui estão representados no plano cartesiano aqui. Que no caso seria 9 pontos, né? Aqui, ó. 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, e aí por diante. Aí aqui é o plano cartesiano. O X, né, para exemplificar melhor. O X, que é o eixo X, que é o eixo da abscissa, é na horizontal. Enquanto o Y é na vertical. O eixo das ordenadas também vai ser chamado. Aí os quadrantes. O primeiro quadrante é quando os pares ordenados, tanto do eixo X como do Y, são positivos. Né? Aí o quadrante 2 é o Y ou o X sendo negativo e o Y positivo, que no caso é aqui. Aqui ó, o X sendo negativo, o Y positivo. Ao terceiro quadrante, aos dois eixos sendo negativo, o X como o Y. Isso é o terceiro quadrante. Aí o quarto quadrante é quando o X é positivo e o Y é negativo. Aí para representar um ponto aqui, coloquei A igual a 5,4, sendo que 5 é o X, né, o eixo horizontal, e 4 é o eixo vertical. Razão e proporção. Esses conceitos estão ligados ao quociente, ou seja, uma divisão. Uma divisão pode ser representada por uma fração. Por exemplo, 6 sobre 3 é igual a 2. Ou seja, 6 dividido por 3 é igual a 2. E a fração é uma razão. Definição de razão. Razão é o quociente entre dois números, ou seja, a divisão entre dois números. Que no caso seria aqui, ó, 6,3. Esse aqui é uma razão. Exemplo, em um escritório com 100 empregados, 80 são mulheres e 20 são homens. Determina as razões a seguir. Aí a razão entre o número de mulheres e a quantidade total de empregadas. O número de mulheres, né? Aqui, 80 sobre o 100, que é a quantidade total de empregados. Aqui é uma razão. O resultado da razão é igual a 0,8. Aí a razão entre o número de homens e a quantidade total de empregados. Aí é 20, né? O número de empregados homens sobre 100. Aí é igual a 2,2. Aí esse aqui é uma razão. Fração é uma razão. Proporção é a igualdade de duas razões. Representa-se a proporção da seguinte forma. Extremo A igual a extremo A meio sobre meio B é igual ao meio C
sobre o extremo D. A proporção obedece à seguinte propriedade: o produto dos extremos, tá vendo aqui, ó, extremos, é igual ao produto dos meios. Produto dos meios. Ou seja, o produto dos extremos, que é no caso A e B, é igual ao produto dos meios, que é igual a C e B. Aí, exemplos. 2 sobre x igual a 2 sobre 5. Aí, meios pelos extremos. Aí, 2x, x vezes 2 é igual a 4 vezes 5. 2x, né? 2x é igual a 4 vezes 5, que é 20. Aí x é igual a 2, aí passo o 2 para a direita, dividindo, por ser uma multiplicação, né? Aí 20 dividido por 2 igual a 10. Ou seja, o x aqui é 10. Aí assim, confirma, para representar aqui assim, essa razão aqui é igual a essa daqui, ou seja, proporção. Aí para essa daqui ser uma proporção. 6 sobre 8 igual a 3 sobre x. Aí, meios pelos extremos. Aí 6 vezes x é igual a 3 vezes 8. Né? Aí 6x é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8, né? 24. Aí passa o 6, né? Como é uma multiplicação, passa o 6 dividindo. Aí 24 dividido por 6, que é igual a 4. Ou seja, o x aqui é igual a 4. Aí sei a razão entre a altura de um prédio vertical e sua sombra, ou seja, a razão, né, de um prédio vertical e sua sombra em determinado horário é de 9 por 3. Ou seja, a razão dele é 9 por 3 desse prédio. Se a sombra medir 8 metros, né, qual a altura do prédio? Aí faz, né, 9 sobre 3, que é a razão, né? Igual. Aí por que o x está em cima? Porque você quer saber a altura do prédio, né? Então, tipo, tá 9 por 3. O 9 representa a altura. E o 3 representa a sombra, né? Dessa razão. Aí o 9 tá para x, que é a altura. Aí dividido por 8, que é o tamanho da sombra, né? Aí, meios pelos extremos. 3x é igual a 9 vezes 8. Aí 3x é igual a 9 vezes 8 é 72. Aí x, aí o 3 passa dividindo, né? Já que está multiplicando aqui. Aí 72 dividido por 3 é igual a 24. Ou seja, x, o tamanho do prédio é de 24 metros. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como tempo, velocidade, peso, comprimento, preço, idade, entre outros. As grandezas podem ser divididas em grandezas diretamente proporcionais, são as grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Ou seja, quando uma aumentar, a outra também vai aumentar. Por exemplo, um computador custa R$2.000. 3 computadores do mesmo, com a mesma configuração custará R$6.000. E 10 desses mesmos custarão R$20.000. Ou seja, essa grandeza é diretamente proporcional. E quando um aumenta, o outro também aumenta. E no caso aqui, o aumento da quantidade de computadores aumenta o preço, o preço a pagar. As grandezas inversamente proporcionais.
é considerado grandeza inversamente proporcional quando há variação de uma provocando o inverso na outra. Quando uma aumenta, a outra, desculpa, diminui. Exemplo, são necessários 20 vasilhas de 4 litros para encher um tambor. Então, com vasilhas de 2 litros, serão necessários 40 vasilhas, né? Aqui, ó. Como aqui, como aqui dividiu por 2, ó, aqui metade, foi cortado metade. As vasilhas, o tamanho das vasilhas foi diminuído 2 vezes, né? Então aqui vai aumentar, porque para encher precisa de mais vasilhas, já que elas são menores, né? Se você entender, se não entender, é só perguntar que eu repito, tá bom? As regras de 3 simples e compostas. As regras de 3 simples funcionam apenas quando houverem duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Exemplo de uma diretamente proporcional. Para fazer um bolo é necessário 3 ovos. Quantos ovos serão necessários para fazer 8 bolos? A quantidade de bolos você coloca, né, em um lado, você coloca um, né, bolo, e o outro é 8, né? 8 bolos. A quantidade de ovos. Aí um bolo precisa de 3 ovos, né? Então 8 bolos vão precisar de quantos ovos? Coloca um X, já que você não sabe quanto é a quantidade, né? Aí a regra de 3, mil pelos extremos. Aí um X é igual a 8 vezes 3. X, né? É igual a 8 vezes 3, que é 24 ovos. Ou seja, serão necessários 24 ovos para fazer 8 bolos. Aí o exemplo de inversamente proporcional. Para encher um determinado recipiente, são necessários 40 copos de 100 ml. Quantos copos de 50 ml serão necessários para preencher o mesmo recipiente? Aí é só você entender. Ó. São necessários 40 copos de 100 ml, né? Para encher o recipiente. Aí, como o copo diminuiu, você vai precisar de mais copos, né? Para encher o recipiente. Então, inversamente proporcional, desculpa. Aí você coloca, né? Aí, quantidade de copos, 40. X, porque você não sabe quanto é, né? Aí 40, aí os ml no copo, o tamanho do copo. Aí os 100 ml, né, que tá para 40, e X, que está para 50 ml. Nós não sabemos quanto é a quantidade, né? Aí meio pelos extremos, vira de 3. Aí. Quer dizer, desculpa. Como é um exemplo inversamente proporcional, você tem que inverter um dos valores. Por exemplo, aqui 100 por 50, você só inverter. Colocar o 50 em cima e o 100, ou poderia ser também o 40 por o 40 x. Poderia ser o x em cima e o 40 embaixo, contanto que não mudasse aqui. Aí você só escolhe uma das colunas para mudar, sabe? E é só aí fazer a regrinha de 3 do mesmo jeito. Aí 50x é igual a 40 vezes 100. 50x é igual a 40 vezes 100. É só cortar os zeros, né? Quer dizer, desculpa. A 40 vezes 100 é 4.000. Aí o x, ao 50 vai para o outro lado, como é que está multiplicando, vai voltando, dividindo. Aí x é igual a 4.000 dividido por 50. É só cortar um do zero, né? Cortar o zero aqui, cortar o zero aqui. Aí 400 dividido para 5 é 80. Pelo menos para facilitar. Aí x é igual a 80. Ou seja, serão necessários
80 copos de 50 ml para encher o mesmo recipiente. Regra de 3 composta. Essa é mais complicadinha. Até para mim entender foi mais complicadinha. Então, se vocês não entenderem, é só falar que eu repito de novo, tá bom? Regra de 3 composta. É a razão e proporção entre 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Alguns passos são necessários para a resolução da regra de 3 composta. E eles são: identificar as grandezas e construir uma tabela. Aqui tem um exemplo. Eu identifiquei a grandeza nesse exemplo que eu vou dar ainda e coloquei uma tabela. Tá bom? Primeiro passo é esse: colocar na tabela as grandezas que você encontrou. É melhor já explicando, né? Com exemplo. Pronto, aí vamos ler o exemplo. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Ou seja, quais os dados que nós temos? Aí é só colocar na tabela. Dias. Aí 4 e 4 e o X, porque nós não sabemos o outro, né? Que é o que nós vamos calcular. Aí peças. Aí tá 160, né? E 300. E 300. Aí costureiras. 8 e 6. Isso na linha, tipo, uma ligada à outra, tá? Ó, 4, 160, 8. Por quê? Essa é a principal linha, né? Que a outra nós não sabemos ainda. Nós vamos calcular. Aí identificar as grandezas e construir uma tabela. Foi o que nós fizemos agora. A tabela. Para ficar apontando como se, se fosse dentro. Analisar a proporção que contém a incógnita. Ou seja, analisar qual proporção a que tem a incógnita. Ou seja, a que você ainda vai procurar, que você vai achar, que você não tem ideia qual o valor. Que no caso aqui é os dias, né? Nós vamos procurar. Inverter a razão caso haja alguma grandeza inversamente proporcional. Aí como é que nós sabemos se é inversamente proporcional? Nós analisamos de acordo com a proporção que nós estamos procurando, ok? Ou seja, que é nos dias. Aí os dias, de acordo com as peças, eles vão aumentar ou diminuir. Aí, se a loja demora 4 dias para produzir 160 peças, vai demorar mais dias para produzir 300 peças, né? Ou seja, o número vai aumentar de dias e de peças também. Ou seja, é um valor diretamente proporcional. Já as costureiras, elas diminuíram, né, no caso, ou seja, vai aumentar os dias, né, porém vai diminuir os funcionários, ou seja, é inversamente proporcional. Ou seja, tem que analisar isso. Preste bastante atenção nessa parte, que é muito importante. Vocês analisam isso. Se tiver alguma proporção inversamente, tá? A quarta regra: montar a equação deixando a grandeza, tá, com incógnita à esquerda da igualdade e as demais à direita. Como aqui é que eu fiz. Ó. Coloquei a incógnita. Ai, mouse. A incógnita, né? Ó, 4 sobre x a igual. Aí eu coloquei as outras, né? As demais à direita. Que é 160 sobre 300 vezes 6 sobre 8. Por que o 6 sobre 8? Aqui está 8 sobre 6, né? É aquele negócio do inversamente proporcional. Aí eu inverti esse número, né? Porque ele é inversamente proporcional ao valor que eu quero. Aí nisso é só resolver. Aí 4 sobre x, né, igual. Aí 160 vezes 6 e 300 vezes 8. Aí 4x é igual. Aí 160 vezes 6 é 960. E 300 vezes 8 é 2.400. É só fazer a regra de 3, né? Aí 960x. Aí 4 vezes
2.400, que no caso dá 9.600. Aí x é igual, aí como aqui está multiplicando, passa dividindo. É 9.600 dividido por 960. Aí x é igual, aí é só dividir. Corta o zero para facilitar, né? Aí é só dividir. Aí x é igual a 10 dias, no caso, né? Se não entender, é só pedir para repetir, tá bom? Aí potenciação. Potenciação é uma operação matemática com a finalidade de resumir números muito grandes, onde é a multiplicação de n fatores iguais e que se repetem. Representação. A elevado a n, onde A é o fator que se repete, né? E n são os números de fatores, a quantidade de fatores. Exemplo, 2 elevado a 3 é igual, é só repetir o número de fatores, né? A quantidade de vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aí outro exemplo, 2 sobre 4. Coloquei assim porque para facilitar eu escrever, porque é bem complicado colocar daquele jeito. Mas 2 sobre 4, aí elevado ao quadrado. Elevado a 2, quer dizer, desculpa. É igual a 2 sobre 4 vezes 2 sobre 4. É só multiplicar os números de cima e os números de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Dica. Quando uma fração é elevada a um expoente, seus dois termos são elevados pela potência. Ou seja, quando uma fração, essa fração aqui é elevada ao expoente 2, os dois números são elevados a 2. Por isso que eu repeti os dois. Entendeu? Lembre-se, umas dicas. Todo número natural elevado à primeira potência tem como resultado ele mesmo. Exemplo, 4 elevado a 1 é igual a 4. Todo número natural nulo, quando é elevado a zero, tem como resultado o 1. Exemplo, 3 elevado a zero é igual a 1. E todo número negativo elevado a um expoente par, o seu resultado será positivo. Por quê? Aí eu coloquei que não... Onde eu estava pesquisando não me explicava bem, mas por quê? Ó? Porque ele vai se repetir duas vezes, né? Aí faz aquela regrinha dos sinais. Como é uma multiplicação, você multiplica os sinais, né? Menos com menos, que é mais. Aí, ou seja, e multiplica os números. 5 vezes 5, 25. Aí vai ser positivo. Aí, no caso, se for ímpar, né? Todo número negativo elevado a um expoente ímpar, seu resultado será negativo. Por quê? Porque é o jogo de sinais do mesmo jeito. Que é o menos com menos, mais. Mais, que é, né, o resultado aqui, com menos, vai dar menos. Ou seja, é negativo. Aí 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aí 8 negativo. Aí propriedades da potência. Aí produto de potências da mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Um exemplo aqui. Ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Aí é igual a 2 elevado a 3 mais 3. Que é igual a 2 elevado a 6. E o resultado vai ser 64. Aí divisão de potência da mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 4 menos 2, que é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Que são as regrinhas para facilitar, para vocês verem algo assim. Por exemplo, se tiver
a base repetida e for multiplicação. Aí vocês não precisam fazer todo o processo e tal. Vocês só fazem essa regrinha, né? Que é de somar, se for multiplicação, né? Somar os expoentes. Aqui, ó. 3 e 3. É só somar. Aí também na divisão, se tiver a base for igual, então os expoentes vocês é só diminuir um pelo outro. Aí vai dar o resultado. A potência de potência. Mantém-se a base e multiplica os expoentes. A elevado a m, fecha parênteses, elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Exemplo, 2, abre parênteses, 2 elevado a 2, fecha parênteses, 3 é igual, aí o 2, é só multiplicar o 2 vezes os expoentes, 2 e 3, que é igual a 2,6. E também, aqui também é para facilitar, porque senão vocês iam fazer todo o primeiro cálculo, né, para tirar o expoente 2, né, que ia dar 4, e depois que ia fazer com 3, aí é só para facilitar. A distributiva em relação à multiplicação. Multiplica-se as bases e mantém-se os expoentes. Exemplo. 2 sobre 2, não, elevado a 2, desculpa. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Como os expoentes são iguais, é só vocês abrirem parênteses, multiplicarem os números, os números, fecha parênteses, e elevar o resultado a 2, que no caso é 2 vezes 3 vezes 4, que é 24, né? Aí como o expoente que é igual, o expoente que é como o expoente é 2, o expoente igual dele, que é igual, é 2, como o expoente que é igual é 2, nesse caso, então você bota o 2, multiplica a base e coloca e elevar o 2. No caso, 2 vezes 3 é 6, vezes 4, 6 vezes 24, né? Aí é só elevar a 2, que é igual a 24 vezes 24, 576. A distributiva em relação à divisão. Divide-se as bases e mantém-se o expoente. Exemplo. 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2 é igual a 2 sobre 3. Aí fecha parêntese e eleva ao 2. É a mesma coisa. Esse exemplo aqui é igual a esse daqui, é a mesma coisa, representação. Aí 2 vezes 2 e 3 vezes 3, que é 4 sobre 9. A radiciação, desculpa. Radiciação. A radiciação calcula o número que é elevado a um certo expoente, produz o inverso da potenciação. A representação está aí, que esse nzinho é o índice, a raiz é o radical, o símbolo da raiz é o radical, o x é o radicando e o y é a raiz. Exemplo. 3 raiz de 9 é igual a 3 raiz de 3 sobre 3. Era só resolver, né? Mas aí 3 sobre 3, né? Aí corta os números, 3 e o 3, aí sobra o resultado 3, né? Só anular 3, esse 3 aqui com esse 3 aqui. Como um é inversamente proporcional ao outro, não tem um igual ao outro, aí é só anular, né? É tipo se fosse um menos um e um e mais um menos um mais um é o quê? Zero, entendeu? Como se esse fosse o negativo desse, entendeu? Por isso que eles se anulam e sobra só 3. A propriedade da radiação, os mais comuns. A propriedade 1 é n raiz de AM é igual a
M dividido por N. Exemplo. Raiz de 7 é igual a M, que é 1, né, que não tem nada aqui, 1. E raiz, quando não apresenta nada, é o 2, né? Então, sobre 2. Aí, propriedade 2. N raiz de A, N, é igual a A. Exemplo. 3, que foi o exemplo que eu falei, né? 3 raiz de 2 elevado a 3 é igual a 2. Como eu falei, é porque ele se anula. Esse daqui é o inverso da potenciação. A radiciação é o inverso da potenciação. Ou seja, eles se anulam quando tem um e quando tem o outro. E são os mesmos números, né? Aí, porcentagem. Representado pelo símbolo esse símbolo aí, né? Que é porcento. Há três formas de representar a porcentagem. São elas: forma percentual, que é quando o número vem seguido do símbolo, né? Por cento. 50%, 100%, 0,1%. Forma fracionada. Para transformar uma porcentagem em fração, coloque-se o número da porcentagem sobre 100. Exemplo, 50% é igual, aí para fracionar, é só colocar os 50 sobre o 100. Se fosse 0,1, é só botar o 0,1 sobre 100, entendeu? Para fracionar. Aí simplificando, né, para simplificar, é só dividir por 50, que vai dar 1 sobre 2. Aí forma decimal. Nesta representação é necessário haver a divisão. Exemplo, 40% é igual, aí coloca em forma de fração primeiro, né? 40 sobre 100, aí é só resolver a fração, que vai dar, no caso, 0,4. Aí por hoje é só isso, né? E na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os juros. Eu estava pensando em colocar nessa aula, porém ia ficar muito, acho que muita informação. Então, por hoje é isso. Separar a gravação.